Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui começando a nossa masterclass, né, com a denominação aí que a nossa coordenadora deu para esse momento síncrono entre nós, né, professores formadores, com vocês. E aí, para a gente começar a nossa conversa, fazendo da mesma forma que a gente fez na semana passada, eu quero que vocês façam check-in. E o check-in é dizer para mim com um emotion. Como é que vocês estão aí depois de uma semana que começou a disciplina de produção de material didático digital? Fala para mim aí no chat. Eliane sorrindo. Ribamar está de cabeça virada. Larissa, olhar com as estrelinhas. Leida rindo. Bom, se não tem ninguém chorando, não tem ninguém vermelho, não tem ninguém irritado, acho que tá bom, né? Marisa com uma carinha intelectual, deve estar aí lendo bastante material. Yolanda com um coraçãozinho. Eliane falando, fácil não está, mas quem disse que seria? A gente sempre fala, né? Quer fazer um curso de educação à distância no Cefor, vai ser um curso que você vai ter qualidade, você vai ficar muito feliz, mas vai exigir, né? Tem uma dedicação diária aí para conseguir, né, ter o êxito ao final do curso. Jane está preocupando uma de carinha preocupada. Mas é isso, pessoal. Acho que tem um menino, né? Eu ia chamar todo mundo de meninas, mas tem um menino aqui. Bom, então, meninas e um menino, vamos conversar a nossa conversa sobre produção de material didático na EPT. Vocês já sabem, mas é sempre importante a gente estar lembrando do porquê desse curso, né? Por que a gente tem esse recorte para a educação profissional e tecnológica? Nós temos características diferentes, né? Quem vai atuar nessa área, e por isso que a gente sempre vai estar frisando, né? Quando a gente falar de qualquer disciplina, a gente vai sempre lembrar que aqui o nosso contexto de aprendizagem ele se dá no campo da educação profissional e tecnológica. Para quem achar que a apresentação está pequenininha, lembra que tem aí o botão, né, para vocês maximizarem, ok? E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, nessa semana que vocês já estudaram um pouquinho, e já deve estar familiarizado, né, do que seria o material didático digital, responde para mim se vocês já criaram material e qual foi o material que vocês criaram que vocês acharam mais interessante. Coloca aí no chat. A Raquel está falando que fez um jogo. A Jane está falando que não criou. A Marisa está falando que fez um vídeo. O José está perguntando qual foi a minha pergunta. Minha pergunta é essa que está na tela. Você já criou algum material didático digital? E Yolanda falou que fez um podcast.
Bom, então eu acho que a gente começou bem, né? As pessoas estão citando realmente exemplos de materiais didáticos digitais. A Leida está perguntando se tutorial conta. Conta sim. A gente tem uma tendência de sempre pensar, quando a gente fala de recursos multimodais, de pensar em imagens e vídeos, animações, podcast, como se o material textual não fosse o material didático digital. Mas hoje, né, quando a gente está muito além do impresso, que a gente faz e-books, que a gente faz cartilhas, mesmo os slides que a gente faz, todos são exemplos de materiais digitais, né? Tudo que eu consigo, de alguma forma, compartilhar pelo meio digital, eu estou criando um material digital. Então, mesmo quem falou assim, eu nunca criei, possivelmente, quando você faz um trabalho, que você faz uns slides para apresentar esse trabalho, com certeza você está produzindo um material didático digital. Talvez a gente ainda não sabia denominar corretamente que se tratava de um MDD, né? Mas é. E aí, o que eu queria perguntar para vocês? Quando a gente fala de material didático digital, obviamente que nos referenciais teóricos ele tem uma denominação, né? É um conjunto de textos, imagens e recursos elaborados em linguagem digital, cuja finalidade é mediar e favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Eu sempre gosto de ensino e aprendizagem porque eu acho que são processos que estão imbrincados. Eu nunca acho que o ensino está num lugar e a aprendizagem está em outra. Mas, obviamente, que ele é muito, né, para o processo de aprendizagem. Ele se caracteriza pelas características de ser multimodal, ou seja, vídeos, imagem, animação, textos, hipertextos. Então, o que vocês colocaram aí está muito correto. Mas, possivelmente, esses materiais que vocês criaram, como vocês falaram, né, do podcast, do vídeo, da animação, a gente não sabe se ele foi feito para a educação profissional e tecnológica. Por quê? Quando a gente pensa lá no propedêutico, eu vou dar uma aula sobre citologia, funcionamento das células. Eu vou dar aula no português quando é que se usa crase. Essas disciplinas, né, de formação geral, que não estão associadas à educação profissional e tecnológica, talvez, se a gente criou um material para esse tipo de conteúdo, a gente não teve algumas preocupações que a gente considera importante quando a gente está falando de EPT. Então, vocês já tiveram disciplinas que trazem aqueles conceitos, né? Trabalho como princípio educativo, omnilateral, politecnia, formação humana integral. Então, todos esses elementos, né? E aqui eu listei mais alguns: a integração do trabalho, ciência e tecnologia, a formação integral do estudante, a indissociabilidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade e diversidade de trajetórias, educação ao longo da vida, né? É aqui na EPT que a gente tem formação continuada, a gente tem EJA, aperfeiçoamentos, a questão da inclusão e a democratização do acesso, inovação e desenvolvimento tecnológico. Por que eu estou colocando um slide somente com essas definições? Para fazer vocês refletirem que, ao longo de toda a disciplina, a gente vai estar falando de produção de material digital, mas vocês não podem perder o foco que eles são para a educação à distância e para a EPT, que é o objetivo do nosso curso, né? Então, a todo momento, vocês têm que revisitar os conceitos da EPT para saber o que esses conceitos me ajudam na hora de pensar na elaboração de um material didático, né? O que eu tenho que fazer para esse material não ter uma característica
né, do ensino propedêutico, por exemplo, e ele realmente me aproximar de alguma forma do mundo do trabalho, dessa formação humana integral, desses conceitos que vocês já conhecem. E aí, a gente tem, na essência da nova educação profissional e tecnológica, o fim do ensino fragmentado, que seria o quê? Onde a gente estuda as coisas isoladas, né? O material didático, nessa perspectiva omnilateral, ele não apenas repassa informações, ele forma um sujeito por completo. E aí, por isso que a gente tem aí esses 3 círculos, né, com as palavras-chave de integrador, emancipatório e contextualizado. Ou seja, integrador, porque ele conecta a teoria diretamente à prática do mundo do trabalho. Emancipatório, porque ele forma cidadãos autônomos, críticos, não apenas uma mão de obra mecânica. Então, é por isso que, quando a gente vai pensar num conteúdo de um material didático da EPT, se eu estou lá falando de algum processo, né? Eu estou falando sobre a energia fotovoltaica. O que isso tem de impacto social? O que isso tem? Eu preciso pensar em outras dimensões. E o outro aí, que é o contextualizado, faz sentido imediato na trajetória real e nos desafios do aluno? Por quê? Eu lembro que, quando eu estudei logaritmos na minha vida, eu sempre fiquei me perguntando onde é que eu vou usar isso. Eu não conseguia ver uma aproximação com o mundo real. Por quê? Logaritmo era algo muito da matemática ali, né, que a gente tinha, na minha época era 2º grau, né, hoje ensino médio. Mas quando eu estava lá no mestrado, na área de informática, que eu vi que eu tinha uma situação que ela ia se ramificando e eu precisava de achar uma fórmula para resolver um problema real, só ali eu entendi, por exemplo, por que o logaritmo era importante. Mas isso é um conteúdo, né, muito à parte, porque quando a gente pensa nos cursos da EPT, essa ligação com as questões do mundo do trabalho, os conteúdos já são muito mais próximos. Por quê? Porque a gente sempre tem uma formação voltada para um fazer, né? E aí, quando a gente fala das dimensões do material didático, a gente precisa pensar tanto na dimensão pedagógica, porque é aqui que eu defino o meu objetivo, a minha intencionalidade, né? Não existe um material neutro. Todo material, ele tem uma intencionalidade pedagógica. Até nas cores que a gente escolhe para desenvolver um material, muitas vezes ele tem uma intenção. Eu posso querer ter cores que me aproximam do IFES, eu posso ter cores que me aproximam, né, de uma questão de sustentabilidade. Então, tudo é muito pensado. Então, eu tenho a dimensão pedagógica, eu tenho a dimensão de conteúdo, né? Sendo EPT ou não, a gente tem um conteúdo, e aqui ninguém está demonizando aulas que remetem a conteúdo. Os conteúdos são importantes, sim, assim como a gente coloca nos materiais didáticos. A questão é como a gente trabalha esses conteúdos, né? Eu acho que o grande foco dessa disciplina é perceber isso, é o como fazer. Então, eu tenho uma dimensão de conteúdo que é super importante, eu preciso dominar o conteúdo, sim, quando eu estou pensando na elaboração de material, mas eu tenho uma outra dimensão, além da pedagógica e a de conteúdo, que é a dimensão da comunicação. Por quê? Como é que eu navego? Quantos materiais bonitos a gente tem? Assim como a gente tem blogs, sites, páginas, mas a navegação é ruim, não tem, por exemplo, um avatar, né? Alguém para direcionar, alguém, não tem uma iconografia que remete cada etapa. Então, assim, a dimensão tecnológica é importante. A Eliane está até refrisando aqui no chat a questões de inclusão, né?
se eu vou pensar no material didático hoje, eu também tenho que pensar na inclusão, isso vai estar destacado um pouquinho mais para frente, mas quando a gente está falando na parte comunicacional, a gente pensa em algo de acesso universal, né, para o máximo de pessoas possíveis, e a dimensão tecnológica, né? Qual é a tecnologia que está por trás desse material que eu estou produzindo, né? Eu vou ter o uso de drone, eu vou ter um smartphone, eu vou ter um computador, eu vou precisar de, enfim, uma série de questões que podem estar aí, que a gente precisa, quando a gente vai pensar no material didático digital, a gente precisa pensar em todas essas dimensões. Além disso, a gente tem, para quem conhece o Notebook LM, ele que fez, né? Esses slides estão todos mesclados. Tem produção minha e tem produção da IA em cima dos materiais que a gente fez. Esse slide aí, por exemplo, foi o próprio Notebook LM, em cima dos materiais que a gente utiliza, fez essa ramificação e deu essa denominação de um novo ecossistema da aprendizagem, que para ele existem 4 pilares para a gente pensar em design educacional, né, que é a ferramenta, a técnica que a gente usa para o desenvolvimento de materiais. A Raquel está perguntando se é gratuita. Sim, a conta do Notebook LM, se você tiver uma conta no Gmail, ele é um recurso, é gratuito sim. Que aliás, eu estou me apaixonando, porque cada dia que eu descubro mais um recurso dele, a gente tem uma tendência a usar os recursos que vêm pré-definidos. Mas quando você vai criando uma afinidade com a ferramenta, e para cada slide você vai lá e fala, não, eu quero esse conteúdo, comparando com isso, e ele faz a proposta. Daqui a pouco eu vou mostrar um caso desses aí para vocês. E aqui, então, nesse novo ecossistema, ele já está falando que a inteligência artificial, ela entra, né? Não tem como pensar nessa produção de material didático sem pensar na inteligência artificial, seja para questão de escala, para personalização, adaptação de ritmo e formato em tempo real, né? Eu posso ter lá um vídeo ou uma animação, mas que, de acordo com alguns insights, algumas perguntas que ele faça, ele pode criar, por exemplo, trilhas de aprendizagem para levar os alunos de acordo com sua área de interesse, né, ou alguma lacuna de aprendizagem que ele identificou. A questão da acessibilidade digital, como a própria colega já tinha lembrado aí, né, a inclusão e o desenho universal são extremamente importantes. Eu preciso de estruturas legíveis para qualquer tecnologia assistiva. Nesse novo ecossistema, né, a gamificação ela entra. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de jogos. Mas o tempo inteiro está ali tentando ganhar crédito, tentando ganhar bônus, tentando, né, coisas que são estratégias da comunicação para o dia a dia, mas que a gente também pode fazer isso como um fator de engajamento para os alunos. É uma retenção ativa, né, através de loops de recompensa e colaboração. Todo mundo deve saber que gamificação não é um jogo, é você usar as estratégias de um jogo nos processos educativos, né? Então, isso também pode ser uma inspiração na hora que a gente está pensando nos materiais nesse novo ecossistema. E os recursos educacionais abertos, que quando eu apresentei a disciplina para vocês, eu também falei que é algo que a gente já deveria fazer em todos os materiais que a gente cria, né? Para ele já ser criado de uma forma democrática, com uma cultura livre, para reter, para reutilizar, para revisar, para remixar e para redistribuir. Bom, quando a gente fala de planejamento de um modelo didático digital, então os colegas aí, né, que responderam, eu já criei um material didático. Como é que eu criei esse material? Normalmente, quando a gente é professor,
alguém fala assim, Daniele, você vai dar aula agora sobre produção de material didático digital. Eu vou lá conhecer o projeto político-pedagógico do curso, vou ver as ementas, vou ver os conteúdos e, para atingir aquele conteúdo, eu penso no material didático, né? Então eu quero fazer uma animação. Só que, normalmente, algumas pessoas já partem para o processo de produção, sem antes fazer uma curadoria, se já existe alguma coisa de material, para ver, né, se já existe aquele material. Ou eu preciso planejar do zero. E quando eu preciso planejar um material do zero, aí uma série de questões são importantes. Conhecer o contexto da aprendizagem, conhecer o público-alvo, saber qual é o objetivo daquele material que eu estou desenvolvendo, se eu tenho recurso tecnológico, se o meu aluno lá na ponta vai ter recurso tecnológico, né? Na época da pandemia, para a gente aqui no IFES foi descobertas assim de lugares que ainda não chegava a internet no Espírito Santo. Então, mesmo a pessoa com recurso, a gente dando ali, né, assistência estudantil para ter internet, naquela região não tinha, porque eles estavam em casas, né, regiões muitas vezes rural, e a gente teve que levar material impresso. Então, assim, isso estamos falando de 5, 6 anos atrás. Então, a gente não sabe ainda o quanto mudou, né? Então, assim, conhecer o contexto de aprendizagem. Um professor quer trabalhar a realidade virtual com os alunos pelo celular. Será que os nossos alunos têm um celular suficiente para rodar uma aplicação de realidade virtual ou realidade aumentada? Então, assim, estou colocando esses pontos só para mostrar para vocês o quanto é importante a gente planejar antes de começar a produzir um material didático. E aí, 2 modelos que eu gosto muito. O modelo AD, que é formado pelo acrônimo das palavras, né? Vem do inglês, análise, design de projeto, desenvolvimento, implementação e avaliação, né? Isso já traduzindo para o português. E o design thinking, que é uma técnica, normalmente, o que os autores falam? Modelo AD é quando você vai produzir um material de conteúdo conhecido, e o design thinking é quando você quer resolver problema. Então, você vai... eu preciso de fazer um material para melhorar a evasão nos cursos de educação à distância do Cefor-IFES. Eu não tenho conteúdo para isso, eu tenho um problema. E como eu vou criar um material, né, para chamar novos alunos, esse sim vale o design thinking, que é uma técnica onde tem muito tempestade de ideias, você fica muito tempo ali na ideação, em protótipos, para ver o que é melhor, tá? Mas aqui eu vou seguir a linha do modelo AD, que é um modelo que eu acho que ele é mais didático para a gente estar trabalhando. E aí, essa figura foi uma das figuras que eu pedi a IA para fazer. Eu falei assim, pega os conceitos do modelo AD e joga, não falei joga, né? E associa com os princípios mais importantes da educação profissional e tecnológica. E aí, o que ela fez? Ele pegou em cada coluna dessa, tá a etapa do modelo AD. Análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. E aí, como é que ele fez a interlocução com a EPT? Na fase de análise, é uma fase onde a gente faz mapeamento técnico do público, recursos e necessidades de aprendizagem. E aí, o que ele chamou a atenção? Né? Que nessa fase, a gente tem que pensar num contexto sócio-histórico, para além do perfil do aluno. Então, é mapear a realidade social, o mundo do trabalho em que o estudante trabalhador está inserido e usar essa prática social como ponto de partida cognitivo.
Eu acho que uma das coisas que vocês mais estudaram é o conceito de trabalho, não é? Nesse curso. Então, esse trabalho que a gente está falando aqui não é um trabalho, né, simples. Todo trabalho, obviamente, é remunerado, mas não é aquele trabalho que não te transforma, aquele trabalho que só visa ali, né, ganhar o pagamento no final do mês. É aquele trabalho realmente que a gente considera como princípio educativo. É algo que transforma a gente, que de alguma forma também transforma a sociedade. Então, ele coloca que para a gente, nessa etapa de análise, a gente ter esse olhar e essa preocupação antes de propor uma solução, que é a segunda etapa. Então, na segunda etapa, que é a etapa de design, que ele traduziu aqui como estratégia, mas o mais adequado é projeto, nessa etapa é onde a gente define rotas, atividades, mídias, metodologias, que na prática pode ser roteiros, storyboards, cenas de animação. Aqui é onde a gente normalmente faz alguns protótipos de como a gente quer idealizar esse material didático digital. E aqui ele fala para a gente não esquecer do foco na formação humana integral, né? Lembrar todo do planejamento focado na unilateralidade, né? A questão intelectual, cultural, política e técnica, e faz uma rejeição a conteúdos estanque, propõe integração curricular para formar sujeitos pensantes. Quando a gente pensa hoje na EPT, dificilmente, para a gente dar conta de todos esses conceitos, né, das bases filosóficas, epistemológicas da EPT, dificilmente um professor consegue isso sozinho. Deveria ser sempre uma produção interdisciplinar, de você ter outros sujeitos ali com você para ajudar nessa reflexão. Mas a gente sabe que na prática das escolas nem sempre isso é possível, nem sempre a gente tem pares, né, para fazer algo interdisciplinar. Mas fica aqui a dica que seria o recomendado, mas em tempos de inteligência artificial, né, sempre conversar com ela e pedir, nossa, o que eu poderia colocar aqui relacionado à dimensão intelectual, à questão cultural dentro do meu produto, né, do meu material didático digital. A terceira etapa, que é a de desenvolvimento, né, essa etapa aqui é onde normalmente, se eu estou falando de uma animação, é onde eu vou produzir a animação, né? Então, na análise, eu penso em como vai ser essa animação. Na etapa de projeto, eu vou projetar, vou definir tela a tela como que vai acontecer, como que vai se dar essa animação. E na terceira coluna aí, que é de desenvolvimento, é onde efetivamente eu vou implementar, é onde eu vou criar esses recursos educacionais. E aqui ele só chama atenção, né, para a questão da co-construção e dos recursos abertos, né, da gente ter essa preocupação, né, nessa questão aí dialética, de essência, aparência, multimodalidade, diversidade cognitiva. Então, quando eu vou produzir, é aqui que, por exemplo, eu tenho que ter minha preocupação com a acessibilidade, né, de já estar fazendo algo, se possível, acessível, desde a sua concepção, né? É isso que a gente gostaria. A quarta etapa, que é a etapa de implementação, é onde a gente coloca para usar. Então, se eu estou desenvolvendo uma animação, é aqui que eu vou estar usando lá junto com os alunos. E aqui, ele faz uma associação com a EPT, quando eu falo ele, é o Notebook LM, tá, gente? Falando da praxis, né, que é aquela ação da prática reflexiva, né, não simplesmente teoria e prática como usualmente a gente vem falando, mas é aquela prática realmente com a reflexão. E nesse diálogo com Freire, ele coloca aqui, ó, o material ganha vida na praxis com mediação crítica, o estudante abandona a passividade e assume o papel de produtor de conhecimento. Aí vocês podem falar, mas Dani, como que o
uma animação vai fazer o aluno deixar de ser passivo se a ideia é ver a animação? Lembra, eu posso ter interações, eu posso ter mensagens de reflexão. Esses dias eu fiz um curso onde o próprio professor falava, pausa aí, e ele ficava com uma seta, com o tempo, mandando eu fazer alguma ação que estava à minha volta naquele material. Eu confesso que às vezes eu estava cansada, né? E falava assim, depois eu faço, estou aqui deitadinha, ele está me mandando ir lá para outra sala para ver não sei o que, não sei o que. Só que aí eu não conseguia seguir o curso, porque tudo que vinha depois dependia dessa prática. Então, mesmo aquilo que a gente acha que é muito passivo, pode vir ali uma interlocução, né, de tirar a gente da zona de conforto. E, por último, é a etapa de avaliação, né? Normalmente, o modelo AD, ele tem essas 5 etapas para efeito didático. Não quer dizer que a todo momento você pode revisitar uma etapa ou outra para fazer algum ajuste, algum acerto que for necessário, né? Então, aqui ele chama de medição da eficácia, né? Avaliação formativa e somativa baseada na retenção do conhecimento. E quando ele associa com a EPT, ele pensa numa avaliação emancipatória. Quer dizer, para ela ser considerada emancipatória, ela está para além de reter conhecimento, né? Ela quer que o recurso que a gente está criando instigue a autonomia, a conexão com saberes, a prática produtiva e transformação social. Então, esse aqui, eu diria que é o nosso slide mais importante. Se vocês compreenderem esse slide e conseguirem pensar em materiais nessa perspectiva, eu garanto para vocês que a gente vai ter cumprido o objetivo maior dessa disciplina, né? Então, depois eu vou disponibilizar lá no fórum para vocês esse material, mas ele é um material que eu considero bem importante, tá bom? E aí a gente já falou aqui um pouquinho de recursos educacionais abertos, né? Ele tem fundamentos nos 5 R's, que eu já citei para vocês aqui, né? Reusar é a liberdade de usar o conteúdo original em distintos contextos. Revisar é a liberdade de adaptar e melhorar o recurso para adequá-lo às necessidades locais. Recombinar ou remixar é a capacidade de misturar o REA com outros materiais ou criar algo novo. Redistribuir, liberdade de compartilhar cópias do material original ou de suas versões modificadas. E reter é o direito de fazer, possuir e controlar cópias do conteúdo. Lembra muito o Creative Commons, porque quando você usa esse método de licenciamento, ele já tem lá, né, todas as siglas, vocês vão ter isso no material da disciplina, te explicando quando você faz um material, você já pode disponibilizar se ele pode ser, por exemplo, remixado ou não, né? Tem lá toda uma combinação que é importante a gente estar pensando nisso. Bom, eu tinha feito uma pergunta aqui, mas a colega mesmo já respondeu para a gente. Na sociedade contemporânea, é possível pensar em material digital, didático digital, que não seja acessível? Acho que todos vocês vão responder sim, né? Obviamente, a gente nunca consegue, né? Se eu estou falando de podcast sozinho, só um podcast, para um aluno surdo, eu preciso ter outro material adaptado para que o aluno surdo tenha acesso a uma versão textual, por exemplo, ou, no caso aqui, como a Jordana, né, faz a interpretação para a gente, o material intérprete de Libras. Então, nem sempre a gente vai conseguir um material com base no conceito de design universal, ou seja, ele é material único que vale para todos.
Mas a gente sempre vai caminhar para, na medida do possível, ser material único, sim. Por quê? Eu lembro que uma vez a gente foi fazer um curso, aí tinha um material com legenda em português, tinha um material com legenda em libras, tinha um material com audiodescrição. E aí, as pessoas de desenvolvimento típico estavam achando muito poluído. E a gente teve que acabar de botar 3 links para não ficar tanta informação. Tinha alunos que falavam assim: ah, mas eu quero aprender Libras. E acaba que eu fico olhando a Libras e não presta atenção no conteúdo. Obviamente que isso é uma questão de adaptação, gente. Assim, a primeira vez você, né, fica querendo olhar Libras, mas depois você acostuma com esses materiais mais universais, né? Você acaba usando, focando a sua atenção para aquilo que é mais importante. Porque imagina uma pessoa com deficiência visual, onde tem o som de um vídeo mais a audiodescrição no fundo. Ele acaba que consegue ter uma capacidade de ouvir os 2 canais. Por quê? Porque ele precisa daquela habilidade. Né? Então, tem gente que acha que é quase algo, vou falar de, né, como se fosse, como é que se diz? Uma habilidade maior. Não, é uma questão de adaptação entre o ouvido, assim como a gente tem com a visão. Né? Então, assim, alguns de vocês podem estar olhando para mim, outros podem estar olhando para a Jordana. Mas o aluno surdo, por exemplo, vai olhar mais para a Jordana, mas não quer dizer que ele também não vai olhar as minhas expressões quando eu estou aqui falando, tá bom? Eliane está falando que tem dúvidas em relação a materiais para alunos com TEA na EAD. Você quer falar por áudio, Eliane, ou você quer escrever? Na realidade, eu fico em dúvidas como um aluno com TEA, ele consegue, na verdade, o professor, né, no caso da EAD, consegue transmitir, consegue passar conteúdo para esses alunos, uma vez que muitos são bem sensoriais, né? Aí fica essa dúvida. Como que funcionaria com esses alunos na questão em educação à distância? Eu não consigo, assim, formatar na minha cabeça essa ideia de como funcionaria. Quais tipos de materiais seriam adequados? Excelente pergunta, Eliane. Não sei se eu vou ter uma excelente resposta, mas eu vou te mostrar à medida do que eu tenho estudado. O decreto novo da educação especial, ele fala de 3 etapas. Eu tenho que ter um estudo de caso para conhecer esse aluno. Então, quando eu estou falando de TEA, e quem estuda, né, autismo, sabe que eles, diferente do surdo e da pessoa com deficiência visual, o TEA, cada um tem uma característica única, né? Por mais que eles tentam enquadrar em nível de suporte 1, 2 e 3, ainda assim, cada um é único. E então, o estudo de caso, ele vai me mostrar o que esse aluno consegue desenvolver, quais são, né, o repertório dele de vocabulário, de formas de comunicação. Esse é o estudo de caso. Aí depois a gente tem um plano, né, o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, que ele começa a falar de tecnologias assistivas que ele precisa, se ele precisa, né, de quais são das equipes, para depois a gente chegar no nível que chama-se PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. E aí, o que a gente tem hoje de técnicas para as pessoas TEAs? Primeira coisa, linguagem simples. Eles funcionam por comandos. Então, eu nunca posso ter um slide com texto extenso. Então, mudar a escrita já é um passo, já é uma possibilidade.
né? Eu já orientei pessoas que tinham autismo, e se eu falasse muito rápido, eles não conseguiam entender. Eu tinha que pedir uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, eu falava: olha, hoje você vai estudar sobre o conteúdo tal e eu quero um resumo desses autores, ok? Pronto. Agora, se eu falo tudo, né? Ó, tem isso, tem a metodologia, nananã, análise de dados, não vai. Então, todo mundo que trabalhou com crianças autistas fala-se muito de agenda concreta. Né? Antes de sair de casa, a mãe fala: olha, a gente vai para o médico tal, depois você vai para a escola, você vai para não sei aonde, você vai comer, você vai tomar banho, você vai dormir. Tudo Então, planejado, né? Uma rotina planejada, tipo, previsível, né? isso. Então, você tem ali todos os passos. Imagina uma pessoa, né? Porque isso acaba que o adulto também é assim. Tem isso tudo planejado, e quando eu vou pensar no material didático para ele, eu faço tudo. Ah, alguém falou que autismo gosta de colorido, aí bota um monte de cor. Assim, não faz sentido. Então, no caso dos TES, por que eu te falei que é uma excelente pergunta? Porque hoje é o nosso grande desafio. A gente ainda não tem, como tem para deficiência visual, para surdez, técnicas, né? Ajustes, por exemplo, né? Quando a gente está falando aqui do mundo digital, muito bem sedimentadas. O que a gente tem é isso: linguagem simples, saber o hiperfoco da pessoa. Então, por exemplo, eu já tive casos que o aluno gostava de dinossauro. Ele só prestava atenção se a gente falasse de dinossauro. Então, todos os exemplos, todas as atividades eram feitas com dinossauros. Ah, eles são muito visuais para algumas coisas. Então, quem já teve a chance de ver algumas provas adaptadas, quando você fala de fração, por exemplo, ele mostra a imagem da fração ao invés de colocar lá o número. Então, assim, a resposta é que é algo muito desafiador. Você precisa conhecer seu aluno para tentar fazer adaptações que realmente favoreçam. Nossa, mas esclareceu bastante aqui. Eu consegui entender, assim, encaixou direitinho aqui. Eu consegui entender bem. Clareou. Que bom, Eliane, Então, mas deu um clareado algo excelente. está em construção até para mim também. Eu Mas tenho estudado, eu tenho procurado entender a cada dia mais. Nós temos recentemente, né, é uma moça, né, 22 anos, mas descoberta cerca de 2 anos, 3 anos, até nível 1, e tem sido desafiador. Então, eu tenho procurado estudar mais sobre para entender. Ela estuda, faz faculdade, mas como é que eles olham do outro lado? Ela faz presencial. E o desafio é exatamente, na minha opinião, é saber como funciona na EAD. Como que as pessoas olham o TEA na EAD? Porque é um pouco complexo, né? muito complexo. Eu diria que o primeiro passo realmente é pensar na linguagem simples. Porque é fácil, quando diz respeito ao presencial, você está olhando para ele, mas nem sempre o EAD você está visualizando, você não sabe o que ele está pensando do outro lado, né? Por meio das expressões, né? Então, é complicado. Mas eu consegui entender, consegui visualizar algumas situações que poderão ser favoráveis quando for montar alguma atividade. Eu consegui. Eu não tinha claro ainda. Tá bom? Eu super Obrigada. agradecida por suas colocações. Me fez Obrigada. Fico entender feliz. bem. Aí, um outro colega colocando, olha. Tenho uma filha que hoje consideramos ela como nível 1. É difícil fazer atividade de casa com ela, porque ela se distrai e tem muita resistência. É isso, né? É descobrir algo que não distraia. E saber que também é assim, né? Às vezes você conseguir uma retenção ali de ficar 2 minutos é muito. Uhum. Cada dia é um pouquinho, né? Cada dia é um pouquinho.
Bom, e aí, gente, lá no material também, durante as semanas, vocês vão se deparar com o termo Design Universal para Aprendizagem, que ele trabalha com 3 redes de conhecimento. Então, uma está bem preocupada com essa questão do engajamento, por quê? Hoje, reter a atenção de alguém não é só difícil para as pessoas que têm deficiência, não. É difícil até para as pessoas que são mais visuais, que são mais, né, sinestésicas, que sentem a necessidade de ficar buscando, fazendo alguma coisa. Então, assim, essa separação em 3 redes de formas do design universal é muito nessa linha. Então, por exemplo, essa do meio, que é de representação, ela tem muito a ver com o conteúdo. Então, você oferecer várias formas de conteúdo, né, seja por texto, por imagem, por podcast, é uma forma de engajar as pessoas, assim como você tem que oferecer, na rede estratégica, formas da pessoa se expressar. Quem nunca ouviu assim, eu sei, mas não sei falar, aquela prova eu sabia. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem mais facilidade para falar do que para escrever. Mas o nosso sistema educacional não está muito preparado para compreender isso e aceitar, por exemplo, ao invés de entregar uma prova impressa, entregar uma prova num áudio gravado, porque ainda tem as resistências, achando que não, a habilidade, né? Mas qual a diferença se alguém gravar um áudio e depois você ampliar o prazo dele e deixar ele transcrever um áudio? Então, assim, a gente precisa também virar a chave para algumas permissões. E o design universal para aprendizagem, ele traz um pouco isso, né? Ele tem uma preocupação em como a gente coloca o conteúdo, em como a gente recebe o feedback, a informação do conteúdo do aluno numa atividade que a gente está explorando, mas também garantir estímulos e interesses, porque imagina uma sala de aula hoje, onde com 10 minutos um aluno já fez atividade que a maioria está demorando 50 minutos para fazer. O que esse menino vai ter de motivação nessa sala de aula? No virtual, isso é um pouco mais fácil, né? Porque ele faz as tarefas e vai fazer outra coisa na vida. Mas, se fosse um momento síncrono aqui, onde eu estivesse dando uma atividade para vocês e alguém já terminou e o outro, o que a gente faz? Né? Então, pensar nessas estratégias, né, de trazer ou de ter as tais trilhas de aprendizagem. Quem já acabou, tem esses 2 desafios aqui que eu fiz para verificar, nananã. Então, assim, pensar nessas possibilidades também é uma forma de melhorar, né, o processo de ensino-aprendizagem. E aí, de novo, o Notebook LM, ele foi trazendo algumas coisas de acessibilidade que ele achava importante, né, e aí ele mesmo usou esse termo, né, acessibilidade é algo inegociável, regras de ouro. Então, vocês já devem ter ouvido falar de muito cuidado na tipografia que a gente usa, não usar fontes com serifas, né? Então, o alinhamento à esquerda, eu confesso que eu odeio, mas dizem que é o melhor, tanto para ler, quanto para o leitor de tela, né? Ele tem mais agradável para as pessoas com deficiência, mas eu amo o justificado, confesso, tenho toque, mas eu tenho que ensinar o que é certo, né? Que é o alinhamento à esquerda. Ter essa preocupação com os contrastes, né? Na hora que vocês vão pensar, né? Não precisa ser nenhum design gráfico, mas saber que alguns contrastes, principalmente para as pessoas daltônicas, eles são muito ruins, ou as pessoas com baixa visão. Cuidado para usar o vermelho, né? O vermelho é sempre alerta para chamar a atenção. Ele também colocou esse checkout aí, né? Que ele considerou para o desenvolvedor EPT, né, para a gente sempre ter a preocupação do propósito do conteúdo que a gente está pensando para um material. A questão da carga cognitiva, né, tem a ver com a tipografia, a sinalização, respeito a... Toda vez que você tiver um texto, que tiver uma imagem, lembrar de fazer
a descrição dessa imagem, que é o que eles usam com o recurso de alt text, né, que a maioria dos editores de texto tem. Então, quando você tem lá uma imagem, você precisa descrever. Obviamente que isso é uma outra área de conhecimento, audiodescrição. Mas, normalmente, é o professor que tem o conteúdo que sabe o objetivo daquela imagem. Então, hoje, o próprio professor deveria saber muito bem fazer a audiodescrição das imagens dele. Mas, quando a gente fala de audiodescrição de cinemas, né, de documentários, tem outras regras, porque, por exemplo, se tem uma mulher chorando, eu não posso falar que ela está chorando. Eu tenho que falar que está com uma feição triste, com algumas lágrimas, nananã, para a pessoa criar aquela imagem e conseguir ter a mesma emoção que a gente tem na hora que a gente está assistindo os filmes, né? E as imagens didáticas, elas já não têm isso. Se eu tenho um gráfico de barra, eu vou lá e falo, tem um gráfico onde, né, tem tantas barras de tais cores, o eixo X significa isso, o eixo Y, enfim, a gente vai fazendo a descrição. A tecnologia escala tem a ver com os formatos abertos. Aqui ele sugeriu o HTML5 e o EPUB. Mas o próprio Doc hoje, por mais que o Word ainda seja um software proprietário, mas ele já abre em muitos locais, então ele também é considerado um formato aberto, onde a gente consegue manipular para fazer algumas melhorias no material. Então isso também é uma preocupação que a gente tem que ter. Aqui ele reforçou a questão do alt text, mas ele também falou dos hiperlinks, porque muitas vezes, por vício nos textos, alguém fala assim, clique aqui, mas esse aqui a pessoa não está vendo, né? Então, tirar esse hábito de colocar clique aqui, e se for para fazer um hiperlink, já faça um hiperlink em cima do material que você está querendo, né? E não falando clique aqui. A hierarquia é importante. Se você quer reconhecer se o seu material didático ele vai ser bem aceito por um leitor de tela, teste com a tecla Tab. Porque se o Tab está andando, caminhando corretamente da esquerda para a direita, de cima para baixo, sinal que ele está sendo feito, né, numa hierarquia adequada para os leitores de tela, por exemplo. Aqui eu coloquei alguns links interessantes que eu vou colocar lá no material para vocês conhecerem. Um é do próprio Google, onde ele fala de tabelas mescladas que são ruins para os leitores de tela. É uma síntese bem interessante para fazer materiais acessíveis. E aqui no próprio CEFOR, a gente tem lá na base de conhecimento um material muito específico para recursos do Moodle, né? Já que a gente está falando de um curso de EAD, já que o Moodle é um dos ambientes virtuais, eu acho que é o mais usado, né? Apesar da gente ter outros aí proprietários, mas é o mais amplamente aceito e público, que vale a pena vocês conhecerem. E, nossa, hoje eu fui cravada 1 hora, hein? Agradecer a vocês por estarem aqui. Lembrando que isso é um resumão, é um palestrão, né, de tudo que vocês vão ler com mais dedicação, com mais calma durante a disciplina, mas que eu julguei importante estar aqui, eu falando para vocês, para quando vocês lerem o material, lembrarem de algumas coisas que a gente estava aqui conversando. Vou abrir aí uns 5 minutinhos para pergunta, senão a gente vai encerrar. Tá? Queria muito agradecer a participação de todos vocês nessa Masterclass. Uma pena, né? Temos poucos alunos, mas com certeza questão de horário, as pessoas depois vão estar vendo aqui a nossa gravação. Raíssa está agradecendo, falando que foi ótimo. Lembrando que vocês têm lá os professores mediadores, né, que também estão aptos a tirar qualquer dúvida relacionada aos conteúdos que foram falados aqui hoje. Marisa também está se despedindo. E Yolanda também falando que foi maravilhoso.
Bom, então vamos botar nossas carinhas de despedida. Agradeço imensamente a Jordana pela interpretação, para ficar aí gravado para os nossos colegas. E eu só posso desejar muito sucesso para vocês aí no curso, tá bom? Beijão, boa semana para vocês, bons estudos. Ah, hoje não teve a fotinha, né? Volta todo mundo aí com a câmera. Deixa eu só parar a gravação. Eu achava que ia ter a foto, professora. Por isso que eu